Olá, meu povo, a paz do Senhor para todos, tudo tranquilo com vocês? Hoje nós vamos ter nossa aula aqui em vídeo, haja vista não ser sido possível fazermos a nossa live, e espero que vocês nos compreendam e aproveitem bem o vídeo, aula de hoje, primeira aula, lições 1 e 2 do nosso livro Profetas Maiores. Bem, como nós vamos ver, o nosso querido irmão Gibbs, que é o autor do livro, vai nos falar acerca desses profetas Isaías, o profeta Jeremias e o profeta Ezequiel. Neste livro vamos examinar os escritos de três grandes profetas: o profeta das promessas Isaías, o profeta da coragem Jeremias e o profeta das visões Ezequiel. Isso mesmo. E para ela não se tornar enfadonha, vamos ser bem rápidos, bem sucintos. Vou mandar os slides para o grupo, bem como as provas em PDF para vocês poderem responder e acompanhar todas as informações concernentes a aulas. Tá bem? Tudo tranquilo com vocês? Vamos lá? Primeiro, o nosso autor Gibbs, ele fala o seguinte: as profecias transmitidas por estes homens de Deus não somente formam a base de muitas doutrinas do Novo Testamento, tal como salvação, cristologia, escatologia, mas também proporcionam uma abundância de verdades espirituais relevantes à nossa geração na atualidade. Isso mesmo. Apesar desses livros serem tão importantes e vitais quanto as doutrinas básicas da igreja, às vezes, diz o autor Gibbs, quase que são ignorados por muitos pregadores, ensinadores e pastores nas suas doutrinas. Isaías é bastante citado por pregadores, mas geralmente sem o conhecimento completo da mensagem do livro que traz o seu nome. Então, nós vamos estudar, vamos examinar de forma cuidadosa esses livros, enfatizando o seu conteúdo histórico e sua mensagem geral. Observe que já na página 182 desse livro tem um quadro com a cronologia de atuação dos reis e profetas que estudamos nesse livro. Eu já vou trazer para vocês na aula de hoje. Então, vamos ter aqui uma visão geral e global de todos esses que aqui foram citados. Bem, adiantando, nós temos aqui a primeira informação acerca do livro de Isaías. Para quem não tem, recomendo, dados aqui retirados da Bíblia de Estudo Arqueológica. Então, foram encontrados 21 exemplares do livro de Isaías dentro dos potes das cavernas de Qumran, que foi conhecido como os manuscritos do Mar Morto, certo? Aqui tem uma divisão básica de toda a Bíblia e onde se encontram esses profetas maiores. Estão dentro dos livros proféticos, que são divididos em dois grupos: profetas maiores e os profetas menores. Os profetas maiores, que são 5: Jeremias, Isaías, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel, que vai ser estudado em apartado junto com Apocalipse. E depois os profetas menores, que não sei se já tiveram aula, se não vão ter, com outro professor, que vai desde Oséias até Malaquias. Nossa aula de hoje, vamos estudar as duas lições. Lição 1, Isaías, o profeta das promessas, e lição 2, o Messias prometido ainda dentro do contexto de Isaías. Pois bem, querido, no índice geral do nosso livro, nós temos aqui as lições, que são 10 no total. Vamos estudar duas por aula. Então vamos hoje para a lição 1 e a lição 2, como já foi dito anteriormente. Na primeira página da lição, ou no texto 1 da lição, página 5, nós temos essa informação sobre os profetas do Antigo Testamento. Classificados como proféticos, antigos eruditos dividiram esses livros em dois grupos. Como já falei, 5 dos profetas maiores e depois 12 dos profetas menores. 17 dos livros do Antigo Testamento, desde Isaías, até
o Malaquias. Bem, esses grupos são divididos assim, diz o nosso comentarista, entre maiores e menores, não que tivesse ou houvesse profeta maior do que outros no Antigo Testamento, mas pela quantidade e o número de profecias que eles fizeram, que eles tiveram ou que eles escreveram. Por isso que são nominados, tem uma distinção entre maiores e menores por conta disso. Nessa matéria estudaremos apenas os livros de Isaías, e Jeremias, Lamentações de Jeremias e Ezequiel. Como já falei, o livro de Daniel é estudado em conjunto com o livro de Apocalipse, com matéria à parte ou em apartado. Bem, Ministério dos Profetas. A palavra mais comum usada no Antigo Testamento para profeta é Nabi. Isso mesmo. Em hebraico, esta palavra refere-se a porta-voz ou arauto. E a palavra grega profetes, usada no Novo Testamento, tem idêntico significado. Bem, a palavra profeta, vou colocar aqui para vocês. A palavra profeta, composta pela palavra pro, significa diante, e feme, significando falar. Então a função do profeta era antecipar os juízos de Deus aos homens. E este termo grego, profetes, traduzido para o português como profeta, veio significar alguém que prediz o futuro. E aqui eu quero já chamar a atenção de vocês. Neste sentido, fica bastante restrito, isso mesmo, restrito, quando refere-se ao ministério dos profetas do Antigo Testamento, porque estes comunicavam a mensagem de Deus principalmente para os dias em que eles viviam, os profetas. E eles prediziam o futuro. Porém, teve alguns profetas no Antigo Testamento, e eu destaco aqui, no slide, o Abraão ou Abrão, antes de Deus trocar o seu nome, ele não predisse o futuro. Desta maneira, a fim de compreender plenamente as mensagens destes livros, temos que levar em consideração o termo profeta como mensageiro de Deus, ou alguém que anuncia a mensagem de Deus, e não alguém que meramente vem proferir ou antecipar os juízos futuros de Deus, por conta deste percalço. E nem todos os profetas faziam isso, prediziam o futuro. Já citei, Abraão, próprio Deus disse quando falou ao rei Abimeleque que Abraão era profeta do Senhor. Então, como profeta, eles todos no Antigo Testamento anunciavam a mensagem de Deus, certo? E não meramente predizer o futuro, como quer a tradução da palavra grega, anunciar o juízo antecipado de Deus, ou seja, o juízo futuro. Bem, adiante. Os propósitos de Deus através dos profetas. Eram 3 os propósitos de Deus. Primeiro, entregar a mensagem divina de advertência da última oportunidade a um povo rebelde, cujo pecado e indiferença o conduziu à perdição, julgamento e ira de Deus. Preste atenção aqui, queridos, que às vezes as mensagens dos profetas eram atendidas pelo povo e o julgamento de Deus era suspenso. Alguns acham isso aqui como se Deus tivesse se arrependido, mas não era. Deus dava a oportunidade do povo se arrepender, e quando o povo se arrependia, aquilo que ele havia proferido, falado acerca do que seria juízo, ele não aplica. Era uma condição de Deus para não se aplicar o juízo. Então, o povo atendia e o julgamento era suspenso. 2 homens de Deus, profetas de Deus, que conseguiram levar o povo a voltar-se para Deus foram Elias e Eliseu. E eles conseguiram impedir a invasão de Israel por parte da Síria, enquanto que a mensagem de Isaías e Miqueias salvaram Judá de não cair nas mãos da Assíria. Bem, o segundo propósito os profetas eram enviados para suplementar o ensino negligenciado pelo
sacerdócio. E aqui, nós temos aqui uma palavra até dura acerca desses homens de Deus, os sacerdotes, que no Antigo Testamento o ofício de sacerdote era passado de pais para os filhos. Muitas vezes esses homens eram investidos nessa função sem ter um relacionamento sadio com Deus. Isso mesmo. Eles assumiam o ofício de sacerdote, mas não tinham desejo de fazê-lo. E como não tinha intimidade com o Deus que ele iria servir, então ficava um trabalho negligenciado. Jeremias mesmo observou isso, quando ele disse assim: os sacerdotes não disseram, onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Naturalmente, claro, é óbvio que o estado espiritual do povo se degenerou devido à falta de ensino. Oséias declara no capítulo 4, versículo 6 do seu livro, que o meu povo está sendo destruído por lhe faltar conhecimento. Quem deveria fazer isso era os sacerdotes. E como esses sacerdotes falharam, negligenciaram, e a fim de suprir esta falha dos sacerdotes, Deus enviou seus profetas para pregar e ensinar a lei divina. E o último propósito de Deus através dos profetas, os profetas eram enviados para fazer o povo ver o plano completo de Deus para as suas vidas. Aqueles que foram levados ao cativeiro naturalmente sentiram que Deus os tinha abandonado, e alguns até insinuaram que Deus não tinha poder suficiente para libertar o seu povo. Os profetas bradavam com veemência que nada disso era verdade, e lembravam ao povo que Deus permanecia onipotente como sempre, e se estava no cativeiro era por permissão de Deus, para que o povo voltasse ao arrependimento. Bem, está aqui os propósitos de Deus através dos profetas. A época dos profetas, já na página 7, nós temos aqui esse quadro, certo? Em que os profetas, nesse gráfico aqui, em que os profetas do Antigo Testamento, nos 3 períodos de crise da nação. Como foi mencionado anteriormente, os profetas foram enviados por Deus em tempo de grande declínio espiritual, de tensão e de apostasias, como ocorreu antes da invasão da Síria e Babilônia. A Síria, reino do norte, e Babilônia, reino do sul. Bem, os profetas não aparecem na Bíblia na ordem cronológica em que profetizaram. Por isso nós temos aí esse quadro demonstrativo para que vocês possam verificar quem era o profeta após onde estava a crise, certo? E o que aconteceu logo em seguida. Adiante, a época de Isaías, Jeremias e Ezequiel. Não está aqui no slide, já estou aqui no slide no texto 3, mas no texto 2, só voltando aqui, temos a crise da Síria, temos a crise babilônica e temos a crise do cativeiro. Na crise da Síria, o profeta era Isaías. Durante o tempo de Isaías, Deus usou a Síria para disciplinar o seu povo. A capital, à época, Nínive, experimentou um avivamento cerca de 100 anos antes, na época de Jonas. A história confirma este avivamento, mostrando que a nação em certo tempo desistiu de vez do politeísmo para servir apenas um grande Deus. E esse avivamento, ele durou pouco tempo, e os assírios aos poucos retornaram à sua vida pecaminosa e cruel. Estava sendo liderados à época por um rei chamado Tiglat-Pileser. Está aí a data no quadro demonstrativo. E a Síria passou a aniquilar todas as outras nações do mundo civilizado. E após conquistar uma nação, o que é que a Síria fazia? Exigia total sujeição e pagamento de grandes tributos. Era o que acontecia. E se a nação viesse a se revoltar, os seus líderes eram transportados a um país estrangeiro, um país
bem distante, e os seus aristocratas assírios tomavam os lugares desses líderes nessa nação que se rebelaram. E Israel, o reino do norte, caiu vítima desse mal, em que nós estamos mostrando esse quadro demonstrativo. Enquanto que Deus salvou Judá, o reino do sul, de forma milagrosa, porque o povo ouviu a mensagem de Isaías e se arrependeu. Lembro-me bem de uma ocasião em que, para livrar Judá, Deus, numa única noite, enviou um anjo e matou 185 mil soldados assírios. E dali em diante a Assíria declinou como nação a ponto de sofrer total derrota por parte da Babilônia. Quando chega na crise da Babilônia, o profeta era Jeremias. Jeremias começou seu ministério uma geração após a morte de Isaías. Sob a liderança de Josias, houve na época em que Jeremias era profeta, houve uma renovação espiritual, mas os resultados foram superficiais. Por quê? Uma vez que após a morte dele, Josias, a nação caiu em um pecado muito maior. Por isso Deus enviou os babilônicos ou os caldeus para castigar o seu povo, trazendo de volta ao arrependimento. E na época Jeremias exortou o povo a se arrepender e a aceitar a invasão da Babilônia como disciplina de Deus. Mas mesmo assim o povo não quis ouvir, quis se alinhar com o Egito para resistir à Babilônia. Então Jeremias foi acusado de traidor pelo seu próprio povo por ter pregado contra essa aliança que fizera o povo de Deus com o Egito. Bem, e agora a crise do cativeiro. Quem era profeta nesta época era Ezequiel. Por sua paciência, Deus não destruiu Judá de forma imediata. Sua destruição foi gradual, dando ampla oportunidade de arrependimento. Inicialmente, a Babilônia invadiu Judá, levando de volta reféns da elite. Inclusive, Daniel foi um dos tais. Esses reféns foram levados à corte do rei, à época Nabucodonosor, onde foram tratados com dignidade. Judá se revolta contra a Babilônia, aí vai um segundo grupo levado de refém, só que este agora não é mais levado para o palácio, não vive mais bem. Foi um segundo grupo de cativeiros, muitos jovens, e homens e mulheres foram levados nessa segunda leva, e finalmente, no ano 586, Judá revoltou-se pela última vez contra a Babilônia e contra Deus. Como resultado, a Babilônia destruiu completamente Jerusalém e o templo, levando quase toda a nação ao cativeiro, ficando apenas Ezequiel, que continuava exortando seus compatriotas, profetizando que Deus não tinha abandonado o plano para com seu povo escolhido. E lá na frente, Deus iria permitir que o povo edificasse um novo e mais glorioso templo em Jerusalém. Agora sim, texto 3, Isaías, os príncipes dos profetas. A profecia leva o nome do próprio autor e profeta, chamado de o príncipe dos profetas do Antigo Testamento. O profeta Isaías foi o Antigo Testamento, aquilo que Paulo foi no Novo Testamento. Chegam-se a falar que o livro de Isaías é o quinto evangelho. Isso mesmo, quinto evangelho. E que ele teria sido o evangelista do Antigo Testamento. O nome de Isaías, deixa eu ver se está aqui no próximo slide. Não está. O nome de Isaías, ele é transcrito no Novo Testamento 21 vezes. Isso mesmo, 21 vezes. Agora sim. Casado com a profetisa, teve 2 filhos. Seu ministério durou cerca de 40 anos. Isso do povo em liberdade. Depois, mais 20 anos aproximadamente sob perseguição. Ele começou seu reinado nos dias de Uzias e foi profeta durante o reinado de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias e Manassés. Diz a tradição judaica que esse Manassés mandou matar o profeta Isaías, estourado ao meio. Este profeta, que provavelmente era de descendência real, a informação que nós temos aqui no slide anterior, que ele era da aristocracia, chamado estadista, certo? Ele
Quem disse é a tradição judaica, certo? Que seu pai era irmão do rei Amazias. Então, se assim era, ele era primo de Uzias, rei. Isaías era muito conhecido na corte e tinha fácil acesso aos reis e aos sacerdotes. Ele, deixa eu adiantar aqui para vocês, teve 2 filhos, como eu falei. Botou o nome de um resto volverá e o segundo rápido despojo presa segura. Um vesto volverá e que no hebraico esse nome é o nome de fácil tradução, Sia Jazub, e o segundo rápido despojo preso seguro é Maé Salal Rasbaz, rápido a presa veloz ao despejo. De forma pública aberta repreendeu reis e multidões rebeldes, é conhecido como profeta corajoso. Foi ele quem admoestou o rei Ezequias que pusesse sua casa em ordem, porque esse iria morrer. A história vocês já sabem. O reinado de Ezequias durou pouco, mas preservou a nação por pelo menos mais 100 anos para frente. E Deus deu a esse profeta a maravilhosa revelação do Messias. Adiante. Deixa eu só adiantar essa parte. Isaías e os reis de Judá. Quero aqui chamar a atenção de vocês para esta parte. Queridos, assim como é difícil de se entender a importância do herói brasileiro Tiradentes, isso mesmo, aquele que foi o mártir da Inconfidência Mineira, que era um cabo da PM, que foi enforcado, segundo os nossos livros de história. Sem ter um conhecimento histórico de sua vida, de como aconteceu, de como a diplomacia do rei de Portugal para com o Brasil, da mesma forma, é difícil de se entender corretamente o livro de Isaías sem ter um conhecimento prévio, isso mesmo, tá certo? E preciso dos reis e os eventos históricos que fizeram a história durante a vida do profeta Isaías. De acordo com Isaías, logo no primeiro capítulo, primeiro versículo, o profeta serviu durante o reinado de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias. E outras referências indicam que Isaías viveu ainda alguns anos durante o reinado de Manassés. O quadro demonstrativo está aí, nós acabamos de ver. Então, dentro do contexto do rei Uzias, isso mesmo, os primeiros 5 capítulos de Isaías foram escritos durante o reinado de Uzias, né? E no capítulo 6 o rei Uzias morre leproso e ele havia transgredido contra Deus por entrar no templo para queimar incenso no altar, e você já sabe, já inclusive foi assunto de escola bíblica dominical. Deus não aceita que outras pessoas, se não o sacerdote, o faça. E o reinado de Uzias foi muito longo, foi uma época de prosperidade e calma, pois ele serviu ao Senhor com todo o seu coração. Infelizmente, essa prosperidade que o povo viveu levou o povo a uma atitude de autoconfiança e negligência diante de Deus. E de acordo com as aparências externas daquela época, a nação era considerada muito religiosa. Porém, tem um pequeno detalhe. Religiosidade é algo que nós observamos de forma externa, aparência. Mas Deus, que vê a atitude do coração do homem, viu que sua fé não passava de mero formalismo. E Deus não aceita religiosidade ou formalismo na sua adoração. E o sacerdócio à época era corrupto, era inapto, deixando o povo sem o conhecimento correto de Deus e sem ensinamento sobre a conduta moral. Passa-se esse rei Uzias e entra o rei Jotão, capítulo 6 de Jeremias. E aqui tem Isaías, no capítulo 6, versículo 1, fala da morte de Uzias, o qual foi sucedido pelo filho Jotão, que tinha correinado com seu pai por 12 anos e que tinha morrido de lepra. Após a morte do pai, Jotão reinou por somente 4 anos. Isso mesmo. Embora tivesse sido um homem reto,
a prática do mal no povo, à época, pela nação, era muito degradante, estava muito generalizada, e Jotão, por mais que fosse uma pessoa devota ao Senhor, não tinha como conter tudo isso. Deus sabia que o coração do povo se endureceria à pregação de sua palavra, e assim preparou o coração de Isaías para o fato de que a sua mensagem teria pouca aceitação. Vem depois o rei Acais, capítulo 7 ao 14 do livro de Isaías, e o profeta serviu nos dias de Acais até a morte deste rei, 14 e 28 de Isaías. Então, 16 anos reinou Acais, a nação desceu a um nível espiritual tão degradante que se deu a todo tipo de pecado, de idolatria, inclusive sacrifícios humanos para deuses estranhos. O templo de Deus à época de Acais foi profanado com altares e ídolos pagãos, e assim foi fechado. Deus não deixou isso barato, reagiu, e a Síria invadiu aquela terra, ainda que essa invasão tenha custado 120 mil vidas. O povo, Judá recusou voltar-se para Deus, preferindo procurar ajuda da Síria como aliado. Até que chega o reinado de Ezequias, um dos mais devotos reis de Judá. Infelizmente, Ezequias herdou de seu pai dois grandes problemas. Primeiro, a aliança que Judá tinha feito com a Síria, com o objetivo de destruir Israel, o que aconteceu no ano 722 a.C. E os males do pecado excessivo que inundava toda a nação. Ezequias ele tentou apelar para a ajuda de Deus para a solução de todos esses problemas, e a nação, quando Deus respondeu a oração do rei, o povo experimentou um grande avivamento, foi maravilhosamente liberta da Síria, conforme mostra Isaías no capítulo 37. Por fim, chega Manassés, no capítulo 40 até o 66. Embora o nome deste rei Manassés não apareça no livro de Isaías, acredita-se que ele reinava nos dias em que Isaías escreveu a outra parte deste livro. As figuras de corrupção retratadas por Isaías certamente não são descrições exatas do país durante o reinado de Ezequias, mas sim de Manassés. E durante esse reinado de Manassés, Isaías ele ficou restringido ao seu ministério público. A Bíblia diz que os pecados de Judá eram tão terríveis que os judeus foram considerados mais idólatras do que os antigos cananeus, para vocês terem uma ideia de como no tempo de Manassés a coisa foi muito ruim. Adiantando, podemos passar essa parte, podemos passar essa e essa sem nenhum problema. Bem, temos aqui os profetas contemporâneos antes do cativeiro, no Reino do Norte, no Reino do Sul. Reino do Norte, Elias, Eliseu, Amós, Oséias e Jonas. Reino do Sul, Joel, Isaías e Miqueias, Jeremias, Sofonias, Naum, Abacuque e Ezequiel. Beleza? Bem, já falei sobre todos os reis, Uzias, Jotão, Acais, Ezequias e Manassés. Agora, vamos para a visão panorâmica do livro de Isaías. O livro de Isaías é conhecido como uma mini-bíblia. Isso mesmo. Deixa eu voltar aqui. É conhecido como a mini-bíblia. Porque tem uma coincidência aqui bem interessante, para quem gosta dessas coincidências ou da numerologia bíblica. Bíblia, 66 livros. Livro de Isaías, 66 capítulos. Bíblia dividida em duas partes. O Antigo Testamento, 39 livros, e o Novo Testamento, 27 livros. Livro de Isaías, dividido em duas partes. A primeira parte, 39 capítulos. A segunda parte, 27 capítulos. Então, dá uma ênfase muito grande, certo? A ser uma mini-bíblia dentro da própria Bíblia. Temos na página 15, no texto 5, o tema e o esboço do livro de Isaías, que é dividido em duas partes, como acabamos de falar. Primeira parte, 39 capítulos. Segunda parte, 27 capítulos.
Pois bem, agora nós vemos na lição 2 o Messias prometido, o Isaías escrevendo os primeiros 5 capítulos durante o reinado de Uzias, como um julgamento que Deus estava fazendo contra aquela nação perante um tribunal. E como todo julgamento tem que ter as 3 figuras: acusação, defesa e aquele que vai julgar, certo? Então, está no slide as informações. Deus convocou o tribunal, declarou as suas acusações, apresentou o seu caso, declarou a nação culpada, mas ofereceu aos acusados a oportunidade de se arrependerem e de serem perdoados. Qual foi a acusação do povo? Ingratidão. Isso mesmo. E aí, esses cidadãos que estavam lá como testemunhas, sendo declarada por Deus até ao povo, eram os céus e a terra, toda a criação, a fim de formar essa cena de julgamento desse tribunal. Mas Deus é tão misericordioso que deu ao seu povo a chance de se defender, mesmo sabendo que o que eles iam fazer na sua defesa, né, era mostrar o número de sacrifícios que eles tinham feito, que eram bastantes, um povo muito religioso, mas Deus refuta toda essa tese de defesa. Deus admite que o povo se sacrificaram bastante de verdade, mas Deus, que é santo, ele sabia perfeitamente que o povo adorava, que o povo fazia, tinha esse zelo religioso, fazia seus sacrifícios, mas não era de coração verdadeiro. Deus olhou e viu que não passava de rituais hipócritas e as orações desse povo não eram recebidas por Deus. Mas Deus dá uma oferta de absolvição. Deus resolveu absolver se o povo se arrependesse verdadeiramente. Deus é misericordioso e deixou essa oportunidade para o povo se arrepender. Isaías deixa assim no capítulo 1, versículo 20, ele diz que se o povo se recusar essa misericórdia divina e for rebelde, seriam todos devorados à espada, porque a boca do Senhor disse: os que deixarem o Senhor perecerão. Depois nós temos, pulando, o Monte Avinha, capítulo 2, a mensagem dos profetas do Antigo Testamento quanto ao futuro é muitas vezes indefinida quanto ao tempo do seu cumprimento e quanto à ordem cronológica destes acontecimentos. E aqui nós temos bem claro isso. Aqui nós vemos uma coisa que aparentemente era para se acontecer no futuro distante e algumas coisas que era para acontecer no futuro imediato. Mas, como a palavra de Deus é cheia de seus mistérios, uma coisa nós temos que entender: tempo humano, cronos; tempo de Deus, kairos. São distintos, são diferentes, e nós não compreendemos o tempo de Deus. Acontece quando Ele quer, na hora que Ele quer e como Ele quer. Apenas o profeta afirmou que algumas coisas iriam acontecer no futuro imediato e outras coisas iam acontecer no futuro distante. E a ordem desses eventos foi lógica, mas não foi cronológica. É isso que nós temos que compreender. A casa do Senhor, ou monte do Senhor, após essa profecia acerca do monte do Senhor e a vinha, nós vemos que o profeta teve uma visão do céu. Isso mesmo. Isaías explica que Deus permitiria que Jerusalém sofresse, mas mesmo sendo destruída, Deus tinha algo novo para o seu povo. Isaías chega a falar sobre um renovo do Senhor.
que um dia reinará no Monte Sião. E renovo é um broto de árvore que é podada quase a ponto de extinção, mas que depois de certo tempo volta à vida, dando muito fruto na estação própria. Versos 2 e 3 do capítulo 4 de Isaías. Vamos adiante, vamos adiante. Ainda profetiza Isaías que toda habitação será abençoada pela presença do Senhor. Ao contrário dos dias de Isaías, naquele dia, o povo será santo, separado, e a terra será bela e gloriosa. Isso mesmo. Inclusive aí tem algumas questões da prova sobre essa vinha, para que vocês prestem atenção. E por fim, Isaías tem uma visão do céu. Isso mesmo. Uma visão do céu é uma coisa extraordinária. Bem, ainda sobre a vinha, Isaías explica que nesta parábola Deus está representando um lavrador e a casa de Israel uma vinha. Nessa linguagem figurada, as uvas bravas significavam isso que está exposto no slide: cobiça, embriaguez, indiferença e inversão de valores. Tudo isso baseado nos versículos 8, 12, 19, 20 e 22. A remoção da vinha de Deus se refere à remoção da sua proteção contra os inimigos e invasores. Você vai encontrar isso no versículo 26. Bastaria Deus assobiar e um leão, a Síria, atacaria essa vinha. Então, 700 anos depois de Isaías, Cristo, o nosso Salvador, também usou a mesma ilustração da vinha, buscando conscientizar os judeus do seu tempo quanto à obediência ao dono da vinha, que é o Senhor. Texto 3, a visão do céu, nos mostra o livro de Isaías no capítulo 6, a morte do rei Uzias, um grande rei da história de Judá. Preocupou muito o profeta Isaías quando esse rei morre. Isaías foi ao templo para orar, receber conforto de Deus. Estando em meditação, ficou extasiado com a presença de Deus naquele local e teve uma visão do céu. E na sua visão ele viu o Rei dos Reis assentado no seu trono. Isso mesmo. E os governantes terrestres vêm e vão. Porém, quem controla tudo e todos é o Rei eterno que está sentado no seu trono refulgente de glória, diz o profeta Isaías. Depois, nós temos no capítulo 7 uma visão de Isaías acerca do nascimento virginal de Cristo, o Messias prometido. Isso mesmo. O nascimento virginal de Cristo tem aqui o fundo histórico da revelação do Emanuel. Nós não vamos entrar aqui em detalhes. Como eu falei no início, para ela não ficar muito enfadonha, já estamos entrando nos 40 minutos de aula. O máximo que nós vamos ter aqui é em torno de 50 minutos, para ela ficar bem dinâmica e não ser muito enfadonha. O nascimento virginal de Cristo, no capítulo 7, é de profunda importância para nós que estudamos este livro, conhecer o título que Isaías dá ao Messias, que é Emanuel, que significa Deus conosco. Isaías assim prediz a encarnação do Verbo. Mesmo, deixa aqui bem claro para vocês, meus queridos alunos, que o referido título aparece somente 2 vezes dentro do capítulo 7, versículo 14, e do capítulo 8, versículo 8, nós temos aqui outros trechos do livro que falam do mesmo personagem. Capítulo 9, versículo 12 ao 14, versículo 11, versículo 1 ao versículo 10. E a revelação desse Emanuel, desse Messias prometido, foi concedida por Deus a Isaías no tempo em que o povo ainda se lembrava do impacto das 3 invasões assírias às terras de Israel e de Judá.
Acais, que era rei de Judá, foi avisado pelo profeta para não ir à Síria pedir socorro militar. Mas o aviso do profeta foi menosprezado. Selou aliança com a nação assíria. Em seguida, a Síria invadiu a Síria com sucesso, bem como as terras do norte de Israel. Teve um resultado terrível, péssimo, porque Judá tornou-se quase escravo da Síria por conta desta aliança. Então, foram introduzidos a Judá muitos ídolos e estrangeiros, e os judeus aceitaram e adoraram esses deuses estrangeiros. Então veio a primeira invasão, a segunda invasão e a terceira invasão. Até que a Síria trouxe povos estranhos para dentro do povo da nação de Deus. As mulheres israelitas que ficaram no país se juntaram com esse povo. Resultou dessa mistura um povo que foi chamado, denominado de povo samaritano. E até hoje, né, tem problema entre judeus e esses samaritanos. Tem uma palavrinha aqui sobre isso, em 2 Reis. Eu queria aqui chamar a atenção dos senhores e senhoras. Mesmo eu já falando assim, senhores, no nosso português, já engloba, né, o gênero masculino e feminino, mas deixa eu assim ser redundante aqui. Em 2 Reis, vou estar aqui para vocês, capítulo 17, em um versículo apenas que eu vou ler aqui para vocês, que é o 24, diz assim, ó, vou ler aqui para vocês aqui na minha Bíblia. E o rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate, de Sefarvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel, e eles tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. E ali começou então a uma nova modalidade, uma nova nomenclatura de povo que foram os samaritanos. E aí a história ela iria redundar no fracasso do povo de Deus quando se deu a terceira invasão da Síria, quando o rei da Síria morre, as nações de Judá e do Egito e outras mais tentaram sacudir o jugo assírio, mas não deu certo, porque quem disse que ia ser subjugado o povo de Deus foi o próprio Deus, tá certo? E quando isso aconteceu, foi nessa época em que o nascimento virginal de Cristo foi apresentado por Deus ao profeta, e a palavra que veio a Deus é que a virgem, uma mulher jovem, com idade de se casar, a virgem aqui é no sentido sexual, já estava afirmando que o menino nasceria de uma virgem durante o período de grande tribulação, de grande pesar do povo. Esse menino iria nascer de uma virgem e ele teria um nome bem interessante, Emanuel. Ele fica sendo esse personagem principal do livro de Isaías, do capítulo 9 até o capítulo 12. E Deus ainda mostra ao profeta o ministério do Emanuel na Galileia, este Deus encarnado, quando o profeta diz assim: terra de Zebulon, terra de Naftali, Galileia dos gentios, o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Então, o ministério do Emanuel, o reino do Emanuel, foi profetizado por Isaías neste contexto. O Deus encarnado. Ainda deu nome a ele. Vou só passar aqui o slide. A virgem conceberá, o povo que entrava em trevas viu luz, seria filho de Jessé, filho de Davi, profetizou o seu sofrimento, a sua humilhação, disse que era homem de dores
e que o Espírito do Senhor era sobre ele, e disse que o seu nome seria. Títulos dados por Isaías ao Messias, ao Emanuel. Maravilhoso conselheiro. Não existe problemas, tanto no céu como na terra, que ele não possa resolver nos seus conselhos. Deus forte, ou o El Gibor, ou o poder que prevalece. Isaías revela que este Emanuel seria Deus forte. Terceiro, Pai da eternidade. O terceiro título do Emanuel. Isso mesmo. A Septuaginta e a Vulgata Latina chamam de Pai da era vindoura, ou, no bom hebraico, Pai da era eterna, Pai da eternidade. E o Príncipe da paz. Na esfera espiritual, ele promove a nossa paz interior com Deus, e no plano universal, ele trará paz total ao mundo quando aqui ele reinar. Isaías ainda diz no capítulo 12 que ele iria habitar com o seu povo, tabernacular. Durante a festa dos tabernáculos, os sacerdotes seguiam um cortejo até o poço de Siloé, enchiam um vaso de ouro de água, voltava ao templo e o povo cantava o Halel, que é o Salmo 11 até o Salmo 118. Vocês vão ter dentro da matéria livros poéticos, só uma parte sobre os salmos, e vão estudar essas divisões dos salmos, vão entender que esse grande Halel era o Salmo 11 a 118, que eram as músicas cantadas pelo povo quando iam ao templo, depois que enchia esse vaso de ouro no poço de Siloé, até chegar no templo, iam cantando esses hinos, que eram chamados hinos de romaria ou de romagem, quando eles se deslocavam para o templo, louvando e exaltando o nome do Senhor com esse grande Halel durante a festa dos tabernáculos, ou seja, quando o Messias nasceu. Nesse contexto, festa dos tabernáculos, era Deus tabernaculando com o seu povo. Meus queridos e amados irmãos, eu quero já dar uma parada por aqui. Já estamos nos 50 minutos de aula. Para a aula, vou repetir, não ficar muito enfadonha, muito cansada para vocês, tá bom? Já enviei os slides desta aula para o grupo do WhatsApp da turma, bem como as provas no formato PDF, tá bom? Queridos, obrigado pela paciência. Leiam o livro, respondam o questionário para assim poder responder a avaliação. Deus guarde, Deus ajude, Deus proteja a todos em nome de Jesus. Até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Amém? Graças a Deus.